Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês A Teia da Aranha, de Agatha Christie. Ela foi escrita em 1954 para ser uma peça de teatro e foi adaptada nos anos 2000 pelo jornalista Charles Osborne. Esse jornalista, ele faleceu aos 89 anos de idade e ele foi um dos poucos autorizados pelo Instituto Agatha Christie a reescrever as suas obras. Além da Teia de Aranha, ele também adaptou Café Preto e O Visitante Inesperado e Tragédia em Três Atos. Essa história ela é bem engraçadinha, ela é cheia de diálogos, porque afinal de contas ela foi feita para o teatro, né? Mas ela também foi adaptada para o cinema. Então, em 1960, chegam as telas assim de todo mundo essa história aqui. E essa história ela está disponível no YouTube. Eu vou deixar o link aqui nos cards. O texto original ele é em inglês, mas se vocês forem lá na ferramenta configurações e clicarem em traduzir automaticamente, pode escolher ali o idioma. Eu vou mostrar aqui embaixo um videozinho como é que faz, é bem fácil. Thank you. Oh, yes, definitely. That is the Dow 24. Right. Thank you. Dow 24. Now that is... Apesar da tradução automática não ser assim muito fiel à narrativa, a gente perceber algumas palavras escritas de forma errada, ou até a tradução ser mais literal do que de fato a autora escreveu, a gente consegue ter uma nuance bem da história e ela tá bem fiel à narrativa, então acho que vocês vão gostar. Não tem Hercule Poirot nem Miss Marple, mas vai ter um morto aqui nessa história e a gente vai descobrir como tudo aconteceu. Como sempre, Agatha gosta de limitar as pessoas e situar um espaço pequeno para um crime, né? E aqui não é diferente, numa cidadezinha do interior, numa mansão, mora a Clarissa, o seu esposo Henry e a sua enteada Pippa. E é lá que vai acontecer esse crime. A Clarissa, ela é uma mulher na faixa dos 30 anos de idade. E ela casou com o Henry, é o segundo casamento deste homem, né? Ele foi casado com a Miranda, ele teve uma filha com a Miranda, que é a Pippa. Se separa da Miranda porque a Miranda começa a se envolver com drogas, a relação deles está muito conturbada. A Miranda se casa novamente com um homem e junto com eles moram a Pippa. Só que a Pippa não quer morar com a mãe, exatamente por causa desse contexto ilícito das drogas, né? De uma vida muito desorganizada. Então o pai traz a Pippa para morar com ele e o Henry se casa novamente com a Clarissa. O Henry, ele é diplomata e ele trabalha no Ministério das Relações Exteriores. Então, muitas coisas que acontecem no seu trabalho, ele tem que ficar, pianinho. Ele não pode contar para ninguém porque envolve o primeiro-ministro, envolve figuras importantes do país, da Inglaterra. Essa família, formada pela Clarissa, pelo Henry e pela enteada Pippa, que tem por volta de uns 12, 13 anos de idade, eles acabam alugando uma mansão no interior da Inglaterra. E essa mansão pertencia a um dono de um antiquário. Ele tinha vários móveis e também obras de arte que ele angariava, né, nas suas viagens e constituía o espaço daquela mansão. A família acaba alugando aquele espaço por um valor irrisório e isso chama a atenção de outras pessoas, porque outras pessoas já tinham tentado alugar aquela mansão, só que o valor era tão alto que nunca ninguém fechava negócio. E aí vai a Clarissa para lá com o Henry e a Pippa e dá tudo certo. A Pippa começa a estudar numa escola local e num certo dia ela compra num desses sebos um livro de simpatias, como conseguir um namorado, como resolver isso, e ensina inclusive a arte do voodoo, aquela de fazer um boneco de cera e furar com alfinetes. Olha só onde é que a gente vai estar se metendo. Naquela semana, a Clarissa está hospedando na sua casa
o seu tutor, um parente dela que gostava muito dela, na faixa dos 50 anos, que é o Sir Roland. Tem também o Jeremy, que é um rapaz dos 20 e poucos anos de idade, e ele também é apaixonadíssimo pela Clarissa. Apesar da Clarissa estar super bem no seu casamento, ela acha engraçado aquele rapaz jovem, super dinâmico, né? Estar afim dela e fazer todas as suas vontades. Quem está também visitando a sua casa é o Sr. Hugo, que mora ali nas redondezas. Ele tem por volta de 60 anos e ele vai porque ele acaba conhecendo esse tio, esse tutor da Clarissa, que é o Sir Roland, e os dois são amigos, acabam sempre trocando ali umas conversas, uns diálogos. Então a gente tem naquele cenário uma jovem, uma pré-adolescente, uma única mulher, que é a Clarissa, que ela é super bonita, sedutora, engraçada, e a gente tem aqueles homens em sua volta. Temos o esposo, que participa do Ministério das Relações Exteriores, e os 3 homens, que é o seu tio, o Sir Roland, esse homem de 60 anos, que é o Sr. Hugo, que tá lá conversando e participando das coisas, e o Jeremy, que é um jovem de 20 e poucos anos que se interessa por selos. Bom, aí está o cenário. Quem entra de vez em quando na casa é a jardineira, Miss Pike, e também o mordomo com a sua esposa. Estamos aí, então, com o grupo fechado. E essa casa, que ela era de propriedade de um senhor que tinha um antiquário, além das obras de arte e também das peças assim que ele conseguia comprar de outras pessoas, vai ter também passagens secretas. Então, da sala de estar tem uma estante falsa de livros que passa para a biblioteca. Então, tem algumas coisas legais na casa que a gente vai ver, vão ser importantes na hora do desfecho do crime. Certa tarde, o grupo tá lá reunido, né, e tá chovendo, e a Clarissa, ela tá sempre inventando histórias. Então ela pega um vinho do Porto, divide em 3 cálices e leva pro tio dela e pro senhor Hugo descobrirem qual é cada um daqueles vinhos. Ela dá a entender que os vinhos são diferentes. Então é bem engraçado porque eles ficam bebendo e cheirando e dizendo: ah, esse com certeza é o vinho tal. Esse que horrível. E na verdade é o mesmo vinho, é uma garrafa que ela dividiu e eles ficam um tempão ali em volta, apostam 5 libras, eles estão numa discussão. E pro Jeremy, o que ela faz? Ela diz que teve um diplomata eslovaco que tinha ido na casa deles e tinha feito o trajeto da casa até o portão de entrada em 4 minutos e 30 segundos. E aí ela desafia o rapaz, esse que tem 20 e poucos anos, para ver se consegue bater esse recorde. E aí o menino começa a correr e bota a capa de chuva e vai e volta. Por mais que ele corra, ele não consegue baixar o tempo de 6 minutos e alguns segundos. Só que, gente, era tudo invenção da Clarissa. Essas histórias nada eram verdadeiras. Ela fazia para ajudar a passar o tempo, para distrair os seus convidados. Então a gente ri o tempo todo com as mentiras dela, porque tudo que ela inventa as pessoas acreditam. E aí chega na casa o Sr. Oliver. O Sr. Oliver é o segundo esposo da Miranda. A Miranda é a mãe da Pipa. E ele inventa uma história que ele veio para pegar a Pipa de volta, que ele vai levar a menina, né? A Clarissa fica nervosa, a Pipa começa a chorar, dá todo um estresse na família. E a Clarissa diz pra Pipa: volta pro seu quarto que você não vai com ele. E aí esse homem vai embora, mas antes ele fica olhando ali, ele fica até surpreso de ter encontrado a Clarissa naquela residência. Ou seja, ele não estava imaginando que naquela residência morava a Clarissa e a sua enteada. Ele conta uma lorota lá e aquela coisa não tá bem explicada. A Clarissa encaminha a Pipa para ir para o seu quarto e quando ela retorna para a sala, ela encontra o Oliver morto, caído no chão. E aí é que vem o problema, gente, porque os seus convidados todos tinham ido para o clube, eles iam jantar no clube. Então só estava na casa ela e a Pipa. O mordomo tinha saído com a sua esposa para ir no cinema. Os 3 homens tinham saído para ir para o clube. E o seu esposo tinha dito para ela:
Clarissa prepara a sala porque eu vou lá no aeroporto buscar um primeiro-ministro. Só que assim, é segredo. Então a gente vai chamá-lo de Sr. John. Você faz uns sanduíches de presunto e organiza essa sala, porque aqui vai ter uma conversa confidencial e eu não posso, e ninguém deve saber disso. Então, seu esposo sai para buscar o primeiro-ministro das Relações Exteriores. Agora vocês imaginam, ela com uma criança em casa e um cadáver. E ela pensa, meu Deus, o que foi que aconteceu? Ela pega o telefone para ligar para a polícia, mas na hora ela se lembra que ela não pode fazer isso. Primeiro porque vai envolver o seu esposo. Imagina encontrar um homem morto ali no chão da casa, a confusão que vai dar para ele e para sua profissão. Segundo, porque o primeiro-ministro já está chegando. O marido tinha ido até o aeroporto para buscá-lo, né? Ele estava chegando num avião escondido, que ninguém saberia que era ele, tanto que o nome tinham dado o pseudônimo de Sr. John. Então ela também não pode envolver o primeiro-ministro nisso. E terceiro, porque ela viu durante a tarde que a Pipa tinha comprado num sebo um livro de bruxarias. E a Pipa tinha dito que tinha feito o padrasto, o Sr. Oliver, de cera e tinha furado todo o bonequinho com alfinetes. Então ela pensa, meu Deus, será que foi a menina que matou esse homem? Então ela resolve não ligar para a polícia. Ela pega o telefone e liga para o clube e pede para que os seus 3 amigos voltem para casa porque ela está precisando urgentemente deles. Quando os 3 retornam e encontram o cadáver ali, eles pensam, meu Deus, o que está acontecendo, né? Como é que ele veio parar aqui? O que foi que aconteceu? Clarissa, você tem que chamar a polícia. E ela, não, por favor, vocês coloquem ele no carro, vamos largar o corpo na floresta tal, a gente finge que não sabe de nada, vamos todo mundo por esse caminho. E como os 3 gostam muito dela e ela consegue envolvê-los, ela é super sedutora, ela é muito carismática, os 3 concordam, porque ela diz, ai, vocês prometeram que vocês fariam tudo por mim. E aí eles acabam aceitando, né? E quando eles vão pegar o corpo para botar no carro, toca a campainha da casa. É um inspetor de polícia. Um inspetor chegou porque recebeu um telefonema anônimo para a delegacia, dizendo que ali tinha um cadáver, tinha um morto. E aí o inspetor chega e o que eles vão fazer com aquele corpo, né? Aí eles pegam e abrem a porta secreta que dá para a biblioteca e colocam o corpo naquele buraco. Só que antes dos 3 homens chegarem na casa da Clarissa, ela pega as cartas que a enteada tinha brincado, jogado paciência durante o dia, e ela organiza como se fosse um jogo de bridge. Vamos fingir que é um jogo de canastra ou de tranca, né? E ela distribui ali as cartas na mesa, ela inclusive anota resultados para que sirva de álibi, dizendo que os 4 passaram a noite jogando carta e que não tinha morto nenhum na casa deles. A polícia entra um inspetor e entra também um outro policial, e aí começa a fazer perguntas e tudo mais, e fazer questionamentos, e ninguém sabe de nada. Todo mundo diz, não apareceu ninguém, a gente não sabe, não viu nenhum corpo, que estranho, né? Só que nisso chega a Miss Pike, que era aquela jardineira, e ela diz, sim, eu vi um homem aqui, quem sabe alguém entrou e matou e escondeu, adivinha onde? Na porta misteriosa. E ela abre a porta e tá lá o morto. Gente, olha a confusão. Aí a senhora Pike, sem saber, entrega que poderia ter acontecido isso. E aí o policial acha que tá todo mundo mentindo. O inspetor coloca todos eles numa sala e diz que vai entrevistá-los de forma individual. E ele começa a comparar as informações. E a princípio, todo mundo tinha contado a mesma história, só que quando ele começa a perguntar e a apertar aqui, apertar dali, a verdade vai ter que vir à tona, porque eles não têm como se comunicarem entre eles para dizer o que um falou lá dentro. O inspetor é super esperto, quem já passou por ele pelas perguntas ali, pela cariação, ele pega e coloca em outro lugar. E aí então o Sir Roland, que é o tutor da Clarissa, ele diz para ela, você tem que falar a verdade. E ela inventa uma outra história. E o inspetor cai nessa história de novo. Porque ela não quer falar da Pipa, ela não quer falar
o que pode ter acontecido com aquela história de voodoo. A Teia da Aranha é muito engraçado, porque a gente vai vendo todos os personagens se envolvendo, se embolando ali, e a Clarissa cada vez mais mentindo, inventando histórias, e a gente percebe assim que o inspetor parece que tá acreditando naquilo tudo, né? Uma lorota sem fim. Então, chegamos na parte do spoiler. Se você quiser saber agora quem matou o Oliver e como tudo aconteceu, fica aqui comigo, porque agora vem a sessão spoiler. Gente, a Clarissa não sabe, mas está todo mundo atrás de uma escrivaninha antiga que ela tem naquela sala. Dentro da escrivaninha tem um dispositivo, dentro daquele, apertando o dispositivo, abre uma gavetinha falsa e ali está um envelope com vários autógrafos, com tinta invisível, com lista de nomes de pessoas que forneciam drogas. Então é toda uma confusão. E tem alguém específico que é o Jeremy, que é aquele rapaz de 20 e poucos anos, que ele é filatelista, lembra? Ele gosta de selos. Ele também está atrás dessa escrivaninha, porque nesse envelope tem um selo famosíssimo que custa mais de 14 mil libras. Então o padrasto da Pipa, o Oliver, tá atrás do selo. O Jeremy tá atrás do selo. E a senhora Pike, que é a jardineira, quer saber quem matou o sócio dela, o dono do antiquário, para poder ficar com esse selo. Então todo mundo tá envolvido, querendo saber, uns querendo roubar. E aí que acontece o crime. Porque o Jeremy chega na casa e encontra o Oliver, que tá lá também tentando roubar esse envelope com o selo. E aí ele pega o taco de golfe e bate no cara e mata o cara cai e ele sai por essa porta escondida. E aí então ele retorna pro clube, ele liga dizendo para a polícia que tem um corpo lá, e aí ele volta com os outros dois colegas para casa da Clarissa, fingindo que não sabe de nada, ou seja, ele tinha um álibi, porque ele estava no clube, ele estava jogando golfe, ele estava jantando com os caras, então ele inventou tudo isso, por isso que ele corria tanto de uma hora para outra, porque ele queria saber o tempo que ele ia fazer para chegar até lá dentro da casa, né, conseguir pegar as coisas e voltar. O que ele não sabia é que ele ia encontrar já o Oliver lá dentro, também tentando roubar o selo. E aí, na hora, ele pega o taco de golfe e, ó, pá, mata o cara. Nesse meio tempo que tudo tá acontecendo, que a polícia tá investigando, a Pipa acorda. E essa menina tá sempre com fome. Ela acorda e ela desce, né? Ela tava dormindo na parte de cima da casa, no segundo andar. Ela desce pra sala de estar e ela fala pra madrasta dela que ela tá com fome, que ela tinha sonhado que um policial tinha entrado no quarto dela, que ela tinha visto o tio Jeremy com um taco de golfe. Então ela conta umas coisas assim, mas ela tá meio sonolenta. A Clarissa coloca ela deitada no sofá e ela volta a dormir. E aí todos saem para ir preparar uma coisa, fazer outra coisa. E aí o Jeremy pega uma almofada porque ele vai matar a Pipa, ele vai matar a menina porque a menina viu ele voltando para casa com um taco de golfe. Na hora que ele tá indo com a almofada para matar a Pipa, a Clarissa entra e fala, ué, o que você ia fazer? Ah, eu ia colocar a almofada nos pezinhos dela porque eu vi que tá gelado. Tudo mentira, né? Daí os dois sentam e começam a comer os sanduíches que estavam ali pro primeiro-ministro, né? E aí a Clarissa se dá conta, era você que matou o Oliver, você que a Pipa viu. Mas por quê? Qual é o motivo? E aí o Jeremy explica que era por causa do selo, que esse selo valia uma fortuna e que ele precisava muito desse selo, ele não podia deixar que o Oliver conseguisse. E aí a Clarissa se dá conta, você ia matar a Pipa? Dele, para quem já matou uma pessoa, matar uma segunda ou uma terceira não faz diferença. E ele se levanta e pega no pescoço da Clarissa porque ele vai matá-la também. A Clarissa solta um grito e todo mundo entra na sala, inclusive um inspetor. Eles tinham meio que armado ali uma situação, tinham fingido que estavam indo embora, quando na verdade eles sabiam que um daqueles ali tinha matado o Sr. Oliver. E eles tinham que dar chance para que o assassino se revelasse. E é o que acontece. Então a Clarissa consegue uma confissão do Jeremy.
O inspetor chega, prende ele e leva, né? Leva também o envelope com selo, né? A senhora Pike fica então assim feliz porque ela tinha certeza que alguém tinha empurrado o seu sócio das escadas da mansão, todo mundo atrás dessa fortuna. Depois que tudo isso tá resolvido, a polícia vai embora, né? O senhor Roland vai pro quarto, a Clarissa leva a pipa de volta pra cama também. Chega o marido. E o marido olha aquela cena, a sala bagunçada, as cartas em cima da mesa, as cadeiras desorganizadas, o prato do sanduíche tá vazio. E aí ele fala: Clarissa, eu não tinha pedido para você arrumar tudo porque o primeiro-ministro estava vindo. E ela começa a contar: Henry, você não sabe como a minha noite foi emocionante, o que foi que aconteceu, tinha um cadáver. E ele pensa: gente, ela tá mentindo, porque ela tá sempre inventando histórias, né? Aí ele fala: tá, meu bem, tá, depois você me conta as suas histórias. Agora, por favor, vamos arrumar isso porque o primeiro-ministro já tá chegando. Ele tinha ido até o aeroporto para buscá-lo, só que na verdade o avião que aterrissou não tinha trazido o primeiro-ministro. Ele achou que era uma brincadeira e ele volta. Quando ele volta para casa, o telefone toca e diz: não, o primeiro-ministro chegou no segundo avião, 10 minutos depois. Foi uma forma que a gente fez para despistar qualquer pessoa que pudesse daqui a pouco querer matá-lo, né? Então eles correm para arrumar tudo, a Clarissa vai lá para preparar novos sanduíches e toca a campainha. Chega então o primeiro-ministro, que deram o apelido de Sr. John, né, para poder disfarçar. E aí o Henry diz: Clarissa, por favor, vá embora, se esconda, porque ele não pode ver ninguém aqui, né? Uma reunião sigilosa, ninguém pode estar presente. E ela diz: tá bom, eu vou deixar os sanduíches e o café no hall, você pega quando achar oportuno. Só que ela pega e entra, adivinha onde? Na porta da biblioteca ali, que dá divisa para a sala de estar, onde tinha um escondido morto, porque ela quer, ouvir o que ia acontecer nessa reunião. Então, assim, é bem engraçada essa história, eu acho que vale muito a pena a gente ler. A Agatha escreveu para uma peça de teatro, por isso a gente vai ver que é só diálogo, tem bastante diálogo, mas eu imagino essa história sendo encenada, eu acho que ia ser bem divertido. O filme, apesar de ser da década de 60, e os personagens, os atores e atrizes que representaram os personagens não são assim tão fiéis às suas características físicas, ele também tá engraçado, tá divertido, e eu acho que vale a pena vocês assistirem. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou me despedindo por aqui. Desejo para vocês uma ótima semana, um dia abençoado. Aproveitem esse domingo e a gente se vê na próxima história. Beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.